Uma outra forma da gente trabalhar com cor dentro do Photoshop é usar essa ferramenta aqui, Color Replacement Tool. Como o nome já diz, ela vai substituir a cor, tá? Então com essa ferramenta aqui, eu vou deixar aqui em cima a opção Color, aqui o contador do meio e a opção Discontinuous. E aqui em cores, eu vou selecionar uma outra cor, não sei, por exemplo, um amarelo bem forte, ó. E aí, se eu vier com essa ferramenta aqui e clicar aqui na cor vermelha, ó, repare, o esquema é eu fazer devagarzinho, ó, que ele vai mantendo para mim aqui a minha seleção, certo? Ó. Novamente, com o tablet fica mais fácil de fazer a seleção do que com o mouse, né? Ó. Se você faz a seleção com cuidado, ele não vai para fora, tá? Mas se você exagera, ele vai pegar um pouquinho ali fora. Ó. Ok. Ó, aqui, por exemplo, ele já comeu ali fora. Ele vem para o amarelo. Ele está aqui na opção Color, tá? Se você tem aqui a opção Saturation, por exemplo, ó, ele vai mudando o tom do vermelho, ó. Vai ficando um vermelho, certo? É outra forma de mudar a cor. Através do Hue Saturation também, ó. Ele vai pegando o amarelo, só com um amarelo mais esverdeado, ó. Certo? Ó, você consegue mover aqui e brincar um pouquinho com a cor dele, ó. Então é uma forma muito rápida da gente mudar a cor. Ou luminosidade também, ó. Só que aqui ele vai pegar e vai ficar meio, eu acho meio estranho, né? Fica já meio chapado quase a cor aqui, ó. Você perde todos os detalhes. Por isso, para mim, a melhor opção parece a cor mesmo. Então aqui em cima você tem Discontinuous, Continuous e Fine Edges, tá? Você pode brincar aqui e ver as diferenças entre eles, certo? Ó, na verdade, o Discontinuous nesse exemplo aqui, ele parece que escapa um pouquinho menos do que o Continuous aqui. Se bem que eles funcionam meio parecido nessa fotografia aqui, nesse exemplo em si. Parece que o Continuous, na verdade, escapa um pouco mais. Ó. O Discontinuous, por exemplo, aqui em cima, ele mantém. Ó. O Continuous, ele já escapa um pouco. Ó. Mas é pouca diferença, na verdade. Quem faz uma grande diferença é o Find Edges, que ele vai pegar menos detalhes aqui. Ó. Esse sim, ele vai selecionar menos área. Ó. Certo? Aqui é inevitável que não escape. Aqui teria que vir realmente com o zoom e fazer aquele trabalho de peneira aqui, de não escapar para fora, né? Ó, esse aqui é com Find Edges, esse aqui é com Continuous. Certo? E esse aqui é com o Discontinuous. Você pode usar outras ferramentas para te auxiliar a fazer a seleção também, ó. Tá? Poderia pegar aqui essa bordinha aqui, por exemplo, ó, fazer assim e pintar, ó. E ele vai manter para mim só o que tiver dentro aqui do círculo, certo? Então é uma forma legal de você poder trabalhar e fazer uma mudança de cor. Então essa ferramenta Color Replacement Tool. Outra ferramenta muito boa é essa aqui, ó. A gente vai usar ela nessa fotografia aqui. Vamos duplicar a imagem e a gente vai pegar essa ferramenta aqui que se chama Mixer Brush Tool. Mixer Brush Tool é essa aqui, ó. É a última, tá? Porque as duas primeiras a gente já viu nas outras aulas. Essa ferramenta aqui, o que ela vai fazer? Primeira coisa, eu não lembro se a gente já viu, mas tem essa aqui, ó, Rotate View Tool. O que esse cara aqui faz? Ele vai rotacionar, só que ele não vai rotacionar, a imagem, senão a minha visualização da imagem. Então, fazendo isso aqui, eu não estou rotacionando a imagem. É como se eu estivesse desenhando. Sabe quando você vai desenhar e você vira a folha de papel sulfite na mão? Que daí, às vezes, para fazer um determinado movimento, uma determinada forma, fica mais fácil. É a mesma coisa essa ferramenta aqui, tá? Então você seleciona e arrasta, pinta. Ah, agora eu quero pintar nesse sentido aqui, quero pintar assim. E depois, quando você termina, você aperta a tecla ESC e aí volta, tá? Mas isso não tem nada a ver com vir aqui e fazer Image Rotation e fazer isso aqui, por exemplo. Isso aqui sim, eu virei a imagem. Mas dessa forma aqui não. Isso aqui eu estou virando só a minha visualização, certo? Então aqui o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui essa ferramenta que eu acabei de falar, Mixer Brush Tool. Vou configurar a espessura do pincel dela mais ou menos assim. Aí repare o seguinte, ó. Então vou aproximar aqui do bico.
eu vou pegar aqui a ferramenta e eu vou colocar, repare que ela tem toda a textura do bico, né? Mas se eu for arrastando aqui, ó, repare que eu vou fazendo esse efeito aqui como se fosse um efeito de um pincel, né? Ó. Eu vou fazendo um efeito como se fosse uma pintura, como se fosse pintado com tinta e tudo, né? Ó, eu posso fazer isso na fotografia inteira, inclusive eu posso estender um pouco o objeto, ó. Certo? Eu vou começar aqui de cima. Ó, vou estendendo ele. Novamente, o ideal é você trabalhar com uma tablet, porque sem tablet isso aqui já fica mais, com mouse, né? Principalmente esse movimento aqui, ele fica mais difícil de fazer, certo? Ó, eu consigo estender o meu objeto se eu quiser também, que acho que eu já exagerei, mas enfim, só para mostrar a ideia para vocês. Ok. E eu posso fazer isso aqui na minha imagem inteira se eu quiser, certo? Ó, fazer isso aqui. Ó. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, essa ferramenta aqui, como a gente já viu, ó, o visualizar, rotacionar a visualização, ela me ajuda, porque eu posso voltar aqui agora para essa ferramenta, posso aumentar aqui um pouquinho a espessura. Repare que aqui eu tenho, ó, essas configurações, 100%, 100 aqui 75%. Então vai de você também brincar um pouco com a forma que você vai querer usar essa ferramenta, certo? Ó, acho que eu vou diminuir um pouquinho a espessura para salvar um pouco de detalhe também. Ó. Ó, ele fica quase como se fosse uma pintura a óleo. Ele sempre vai puxar a cor da onde você começou a arrastar, né? Tentar manter todas mais ou menos no mesmo sentido aqui, para fechar aqui em toda, eliminar esse amarelo aqui de baixo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o R novamente, vou rotacionar assim, que agora eu vou aproximar aqui e eu vou fazer nesse sentido aqui agora. Vou até diminuir um pouquinho a espessura do mouse, a espessura do pincel, porque ele preserva mais detalhes pra gente. Com o mouse isso aqui fica bem difícil, né? Porque se acompanhar o movimento dele é mais complicado. Mas essa aqui é uma forma bem prática de simular aquele efeito. Vou te dizer que ainda com mais precisão, ó. Certo? Ó, e você pode continuar brincando quando você quiser aqui também. Não sei, no olho, vamos dizer, ó, vamos fazer uma volta aqui. Deixar o olho mais como se fosse de pintura mesmo. Aumentar um pouquinho. Ok, ficou mais de pintura. Enfim, você pode continuar fazendo. Aqui é só uma ideia, né? Por exemplo, ó, essa parte aqui de textura dele. Aqui, ó, a gente poderia fazer também aqui sem problema. Ia dar uma cara mais de pintura, certo? Então essa ferramenta é muito bacana para você usar em fotografia que tem água, que tem texturas assim, ó. Você consegue simular bem. Quanto mais você aumenta, ó, repare que mais desfocado ele vai ficando, ó. E ele vai trazendo, ó, se eu for pegar aqui de cima, ele vai trazendo essa sombra escura aqui para baixo, ó. Então se eu quero mais vermelho, eu tenho que fazer de baixo para cima. Se eu quero mais escuro, de cima para baixo, ó. Certo? Aí você vai misturando na intensidade que você quiser, ó. Enfim. Aqui eu fiz qualquer coisa. Ó. Beleza, ó. Se eu quiser ver o antes e o depois, eu posso vir aqui, Window History, e aqui em cima eu posso colocar, ó, antes e depois. Então ele simula pra gente, né? É por isso que o nome é esse, né? De Mixer Brush Tool. Então ele faz isso, ele mistura o que você está fazendo, né? As cores ele vai misturando para você. Então é bem legal de poder pintar, principalmente com uma tablet. Você faz uma pintura mais abstrata, algo assim. Isso é bem legal de fazer. Outra coisa que é muito boa aqui no Photoshop é, por exemplo, definir, não sei, vamos dizer que eu defino o olho dele aqui, ó. A gente já viu essa ferramenta aqui, Clone Stamp Tool, em outras aulas, mas essa outra aqui de baixo, Pattern Stamp Tool, o que ela faz? Se eu vier aqui, selecionei uma área, né? Por exemplo, o olho dele, e aí eu venho aqui, Define Pattern, eu estou definindo uma área nova, né? E eu vou deixar aqui, Pattern em 2, eu vou dar OK. Beleza. Vou pegar a outra ferramenta aqui, a Clone Stamp Tool, vou aumentar ela, perdão, vou pegar de baixo mesmo. Vou aumentar ela aqui. E aqui, ó, nesse quadradinho, eu posso escolher aqui, ó, o olhinho que eu acabei de pegar. E com isso, eu posso usar o Clone Stamp Tool
com essa área que eu acabei de delimitar, né? Eu poderia fazer isso num novo documento e assim por diante, ó. Certo? Ele funciona como se fosse o Clone Stamp Tool, só que com a área que eu selecionei, ok? Então isso aqui você pode usar para textura, enfim, se eu quisesse pegar aqui essa parte dele, usar isso aqui de textura, de fazer no fundo e tal, eu poderia fazer também sem problema. A gente já usou, na verdade, essa ferramenta mais aplicado à máscara, né? E tem uma outra ferramenta aqui que se chama Art History Brush Tool. O que esse cara aqui faz? A gente já viu o History Brush Tool e agora a gente já viu o Art History Brush Tool. Essa ferramenta ela é muito boa. Eu vou tirar aqui o cadeadinho, vou duplicar ela para a gente ver o antes e depois, fechar essa outra foto que a gente não vai usar. E com essa ferramenta aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui numa nova layer, nós vamos pintar ela de branco, certo? E a gente vai pegar essa ferramenta aqui. O que essa ferramenta faz? Eu tenho aqui a espessura do meu pincel nesse tamanho aqui. Quando eu vou clicando e arrastando, ó, ele vai construindo para mim em forma de desenho a imagem que eu tinha lá atrás. A imagem do bicho aqui, tá? A fotografia de baixo, ó. Só que aqui ele está fazendo com uma espessura muito grande. Por quê? Aqui em cima ele está definido tie long. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, tie short, ele vai fazer menorzinho, ó. Aí fica mais fácil da gente identificar que na verdade ele está reconstruindo o galo aqui pra gente, tá? Ó. Aqui está a cabeça do galo, só que ele ainda está um tamanho intermediário, vamos dizer, né? Quando terminar de fazer todo, dá para ver melhor. Só que aqui, na verdade, a gente veria com mais detalhes se a gente colocar esse aqui, ó, Dab, por exemplo. Ó. Ele é bem menorzinho, ó, aqui a gente consegue ver ó, o olho do galo. Agora a gente vem aqui pro bico e também altera se eu diminuir aqui a espessura. Ó. Se eu diminuir a espessura, a gente consegue ver com muito mais detalhe. Ó. O olho do galo, o bico dele, ó, tá vendo? Se eu diminuir ainda mais, porque ele vai fazendo essa rotação aqui, ó. Ele vai fazendo essa rotação aqui ao redor da área que eu selecionei. Então, se eu diminuir aqui, ó, ele vai fazendo ali, ó. Ele vai mantendo pra gente, preservando mais detalhes, ó. Se eu for aqui por outro lado aqui, ó. Vamos fazer essa parte aqui de cima dele. Posso fazer com um movimento circular bem pequeno também, ó. Ou seja, fazendo assim, ó, bem pequenininho. Ele vai preservando bem as áreas que eu quero salvar. E tem várias variações dessa ferramenta. E aqui também, vou fechar, posso aumentar. Ele fica mais desfocado aqui. Ó, vou aumentar bastante aqui só para a gente completar aqui e não perder mais tempo da aula. Pelo menos essas pontas aqui. Eu posso mudar aqui também, ó, por exemplo, ó, Tile Curve. Você pode ir provando, ó, mudar aqui o tamanho da espessura aqui, ó. Você vai vendo, ó, ele vai te dando aqui a textura dele aqui também fica legal. Ó. Se você usar esse DAP, para mim acho que é o melhor, porque você consegue, se você diminuir bem ele, você consegue ter bastante detalhe e você deixar bem em forma de, ó, você consegue preservar mais os detalhes do teu objeto, ó. Aqui o bico. E na medida que você vai construindo a imagem, você se dá conta, não, aqui por exemplo eu posso aumentar, não precisa de tanto detalhe, ó. Ele vai ficando um pouco mais desfocado, ó. E através disso você vai brincando, não? Aqui por exemplo é só a grade, ó, de fundo. Aqui de fundo eu posso aumentar mais. Não importa. Aí você vai misturando também não só a espessura, como você vai misturando os tipos de pincéis que tem, ó. Então você pode vir aqui, não sei, colocar esse médium, por exemplo, diminuir um pouco a espessura dele, ó, e completar aqui a textura da pena aqui do nosso amigo galo. Pronto. Enfim, tinha que fazer com mais cuidado e ter mais tempo para fazer direitinho, mas eu queria só mostrar para vocês a ideia, o que a gente pode chegar a fazer, né? Aqui os contornos. Beleza.
Aí sim, uma vez que eu me afasto aqui, eu posso aumentar um pouquinho aqui posso novamente aumentar aqui um pouco a espessura, porque eu já defini a distância do objeto com o fundo aqui, ó. Aí inclusive eu posso mudar aqui, ó, não sei, colocar esse. E aí vendo, e aumentando um pouquinho aqui, ó. E vendo como é que fica a aplicação do que eu estou fazendo aqui com o fundo. E assim vai. Enfim, aqui a ideia era mostrar mais como que funciona a ferramenta, ó. Certo? Ó, o antes e o depois. Aqui ficou mais bem feitinho a parte aqui da textura dele. Ele dá bem essa aparência, ó, de como se fosse uma pintura, né? Uma pintura digital, enfim. Ele simula bem isso, ok?